10 anos de um luto silencioso, estilhaçados pela jovem filha de uma empregada. Ao olhar para o retrato do seu filho perdido, ela sussurrou: Senhor, este rapaz. Ele viveu comigo no orfanato. Durante uma década, o bilionário António Costa viveu como um fantasma na sua própria casa. A sua vasta fortuna era uma armadura oca contra uma dor que o consumia por dentro. Era o aniversário de uma perda que roubara o riso dos seus salões. O seu filho Diogo era apenas uma memória. Um menino sorridente de 4 anos, capturado num retrato por cima da lareira. Uma luz há muito extinta. Então, um som quebrou a quietude sufocante. A filha da nova empregada, uma criança num lugar onde as crianças eram uma recordação dolorosa. Ela não olhava para o homem poderoso e destroçado. Estava paralisada, os olhos fixos na pintura, com um sussurro, desferiu um golpe de martelo no túmulo de pedra do seu coração. Senhor, este rapaz, ele viveu comigo no orfanato. E antes de começarmos, de que parte do mundo nos está a ver hoje? Diga-me nos comentários. Desfrute da história. Um retrato esquecido guardava a chave para uma década de silêncio. António Costa acreditava que o seu filho tinha desaparecido para sempre, mas a filha da sua nova empregada conhecia um segredo escondido nos olhos pintados. O grande salão da Quinta Costa estava em silêncio. O único som era o tic-tac distante de um relógio de pêndulo antigo, contando os segundos de uma vida vivida pela metade. António Costa estava de pé diante da maciça lareira de pedra. Um fantasma na sua própria casa. Era o aniversário. 10 anos. 10 anos desde que o riso fora roubado destes salões. 10 anos desde que o seu filho Diogo desaparecera de um parque soalheiro numa aldeia do Alentejo. António era um homem que comandava o Vale do Douro. O seu nome estava gravado em propriedades vinícolas e empreendimentos de luxo. Ele era um bilionário. Era poderoso. E estava completamente destroçado. A riqueza era uma armadura, mas o luto era um cancro por baixo dela. O seu olhar, como sempre, fixou-se no retrato por cima da lareira. Era a pintura de um menino de 4 anos, encomendada apenas algumas semanas antes de ele ser levado. O menino tinha o cabelo escuro e sério de António, mas os olhos brilhantes e impossivelmente curiosos da sua mãe. Ele sorria, a sua pequena mão a agarrar um barco à vela de madeira. O artista capturara a luz nele, uma luz que fora extinta. Um pequeno som, um arrastar de pés, quebrou a quietude sufocante. António virou-se, a sua irritação uma lâmina fria e afiada. Tinha dado ordens estritas. Não devia ser perturbado. Não hoje. Era a nova empregada, Carla, uma mulher silenciosa e diligente que começara há 2 semanas. Ela segurava um pano do pó, o rosto pálido de susto. Não era suposto ela estar nesta ala, e não estava sozinha. Escondida a meio atrás dela, uma menina pequena e magra, com grandes olhos azuis e uma cascata de cabelo loiro, olhava para ele. Parecia ter cerca de 12 anos. Senhor Costa, senhor, peço imensa desculpa, sussurrou Carla, a voz a tremer. O meu UMM variou esta manhã. Não tinha com quem a deixar. Eu disse-lhe para ficar na cozinha. Mariana, eu avisei-te. O olhar de António era gelo. Ele não gostava de crianças. Já não. Era uma dolorosa recordação de uma vida que não era a sua. A cozinha é lá embaixo, Carla. Certifique-se de que ela regressa para lá. Sim, senhor. Depressa. Anda, Mariana. Agora, a voz de Carla era um silvo baixo e aterrorizado. Ela puxou o braço da menina, mas a menina, Mariana, não se mexeu. Estava paralisada. Não olhava para António, nem para a lareira, nem para a vasta e intimidante sala. Os seus olhos estavam fixos no retrato. A cabeça inclinada, a sua expressão a mudar de curiosidade para uma confusão profunda e intensa. Era como se estivesse a tentar situar uma memória que não pertencia ali. Mariana, suplicou Carla, puxando com mais força. Temos de ir. A menina deu um passo, depois outro, afastando-se da mãe e em direção à lareira. Parou mesmo antes da soleira, a olhar para a pintura do menino sorridente de 4 anos. Chega, disse António. A sua voz não era alta, mas estalou como um chicote. Esta é uma sala privada. Vão-se embora. Mariana virou-se para ele. O seu rosto estava pálido. Os seus olhos azuis estavam arregalados. Não de medo dele, mas com um reconhecimento surpreendente e impossível. Senhor, sussurrou a menina, a voz a tremer. Este rapaz. Ele viveu comigo no orfanato. As palavras ecoaram no salão cavernoso.
Carla soltou um grito estrangulado, a mão a voar para a boca. Mariana, para com isso. O que estás a dizer? Esse é o filho do senhor Costa. Pede-lhe desculpa agora mesmo. O ar abandonou os pulmões de António. O chão pareceu desaparecer. Sentiu o sangue a fugir-lhe do rosto, uma sensação fria e formigante que o deixou tonto. Agarrou-se às costas de uma poltrona de couro. Rosto de bilionário empalidece, poderia ter gritado uma manchete. Era verdade. Sentia-se enjoado. O que é que disseste? A sua voz era um arranhão. Mariana, estás enganada, choramingou Carla, os olhos frenéticos. Ela conhecia a história. Todos os que trabalhavam aqui conheciam. A tragédia indizível de António Costa. Esse menino. Ele. Faleceu há anos. Não, insistiu Mariana. Ela tremia, mas o seu olhar era firme. Ele não faleceu. Ele estava no lar de crianças São João. Eu conheci-o. Chamávamos-lhe Mateus. António ficou a olhar. Viu o rosto da sua mulher, pálido e magro numa almofada de hospital. Ele foi-se, António. Deixa-o ir. Passara 10 anos a construir um túmulo à volta do seu coração. Agora, uma menina de 12 anos estava a pegar no martelo para a pedra. Isso é impossível, disse António, as palavras ocas. O meu filho está morto. Não está, chorou Mariana, magoada com o seu tom. Ele era mais velho quando o conheci, mas é ele. Eu sei que é ele. Tinha os mesmos olhos. Ele costumava fazer desenhos a toda a hora. Desenhos do oceano e de um cão grande e castanho. António cambaleou. Recuou fisicamente como se ela o tivesse atingido. Um cão castanho, o patudo. Um labrador de chocolate. A sombra de Diogo. Um detalhe tão específico, tão privado. Nunca fora divulgado à imprensa. Os média sabiam. Raptado. Sabiam. Nota de resgate. Sabiam. Presumivelmente morto. Não sabiam. Patudo. Estás a mentir? Sussurrou ele, mas a acusação não tinha força. Não estou. Ele era meu amigo. Os olhos de Mariana encheram-se de lágrimas. Ele protegeu-me. Chamavam-lhe Mateus, o mudo, porque ele não falava. Não durante muito tempo. Mas ele falou comigo. Disse que não era órfão. Disse que o seu nome verdadeiro começava com um D, mas não se conseguia lembrar. Disse que o pai dele era rico e que o ia buscar, mas ninguém acreditou nele. Carla soluçava abertamente. Senhor Costa, por favor. Ela é minha filha adotiva. Eu adotei-a do lar São João há 3 anos. Eu costumava ser voluntária lá. A cabeça de António virou-se bruscamente para Carla. Adotou-a. Sim, senhor, disse Carla, a limpar os olhos. Ela estava lá desde os 5 anos. Eu conhecia-a enquanto fazia voluntariado. Adotei-a quando finalmente consegui. Por favor, ela. Ela às vezes fica confusa. A mente de António estava a mil. Adotada do lar São João, o mesmo lugar que. Endireitou o casaco do fato, as mãos a tremer tão violentamente que as fechou em punhos. Carla, leva sua filha para o meu escritório. Agora. Ele virou-se e olhou de novo para o retrato, o rapaz sorridente, a luz perdida. Disse que o pai dele era rico e que o ia buscar. Uma década de gelo à volta do seu coração começou a estalar. O escritório de António era um túmulo de mogno escuro e livros encadernados em pele por ler. Cheirava a dinheiro antigo e a ar viciado. Um único candeeiro lançava um círculo de luz sobre a secretária maciça. Carla guiou Mariana para uma cadeira de costas direitas. Mariana sentou-se na beirada, os pés sem tocar no tapete. Carla ficou junto à porta, a torcer um pano do pó, os olhos a saltar entre a filha e o patrão. António Costa não se sentou. Permaneceu junto à lareira fria e apagada, de costas para elas durante um longo momento. Estava a tentar respirar. 10 anos. 10 anos de fantasmas. 10 anos a bater com portas à esperança, porque a esperança era um veneno. Fora o que destruíra a sua mulher. Leonor perseguira todas as pistas, visitara todos os videntes, pagara a todos os charlatães que prometiam uma visão. Isso esvaziara-a até ela não ser mais do que um sussurro frágil.
E depois, o silêncio. António escolhera um caminho diferente. Enterrar a sua dor. Aceitara o inaceitável. E agora esta criança, esta menina de 12 anos com olhos tão azuis e claros como um céu de inverno. Ele virou-se, o rosto uma máscara de controlo. Comece do início. Não omita nada. Mariana engoliu em seco. A sala estava tão silenciosa que conseguia ouvir o tic-tac pesado do relógio de pêndulo no corredor. Eu tinha 5 anos quando fui para o lar São João, começou Mariana, a voz pequena. Não me lembro dos meus pais biológicos. A mamãe Carla. Ela é a única mãe que realmente tive. Conhecia-a quando ela era voluntária. Adotou-me há 3 anos. Mas antes disso, eu estava no lar São João. E o rapaz, disse António, a voz neutra. Fale-me do rapaz. Chamavam-lhe Mateus, disse Mariana. Ele já lá estava quando eu cheguei. Estava no dormitório dos rapazes mais velhos. Acho que ele tinha talvez 9 ou 10 anos na altura. Era muito calado. As freiras chamavam-lhe Mateus, o mudo, porque ele não falava. Não durante muito, muito tempo. O coração de António martelava contra as costelas. Diogo fora uma criança faladora, brilhante e barulhenta. Mateus, o mudo. Que trauma poderia fazer aquilo a um rapaz? Ele ficava apenas sentado à janela na sala de recreio, continuou Mariana, o olhar distante, perdido na memória. Ele desenhava. Desenhava o tempo todo. Desenhava em restos de papel, em guardanapos, uma vez na parede. E a irmã Maria da Graça ficou tão zangada. Mas ele era bom. Desenhava casas, casas grandes. E o oceano. A respiração de António prendeu-se. A casa de praia. E ele desenhava cães, disse Mariana, a voz a baixar. Um cão grande e castanho. Ele disse-me. Depois de começar a falar, ele disse-me. O quê? A voz de António era cortante. O que é que ele te disse? Ele disse-me que tinha saudades do seu cão. Disse que o nome dele era Patudo. Carla soltou um pequeno soluço e cobriu a boca. António sentiu os joelhos fraquejarem. Patudo. Era verdade. Um detalhe tão pequeno, tão privado. Ele disse que o Patudo adorava correr na praia, acrescentou Mariana. E perseguir gaivotas. Ele disse, o cão ladrava e ladrava, mas os pássaros eram demasiado rápidos. Era uma memória perfeita, uma fotografia de uma vida que fora roubada. António lembrava-se. Uma tarde de sol na casa do Algarve. Diogo acabara de fazer 4 anos, a rir-se histericamente enquanto o Patudo perseguia um bando de gaivotas à beira-mar. Ele disse que o cão ladrava e ladrava. Como? António esforçou-se por falar. Como é que conheces este rapaz? O Mateus é o rapaz da pintura. Os olhos dele, disse Mariana simplesmente. Eu nunca esqueço os olhos. E isto? Ela enfiou a mão no bolso do seu vestido simples e tirou um pequeno pedaço de papel dobrado. Estava velho, as dobras gastas. Era o desenho de uma criança. Ela entregou-lhe. A mão de António tremia tanto que mal conseguia pegá-lo. Ele desdobrou. Era um desenho tosco, feito com lápis de cera. Uma figura de palitos de uma menina pequena com cabelo amarelo a dar a mão a uma figura de palitos de um rapaz mais alto. Acima deles, um cão grande e mal desenhado com rabiscos castanhos. Ele deu-me, sussurrou Mariana. Eu estava a chorar porque um dos rapazes mais velhos, o Gonçalo, Ele tentou tirar-me o meu medalhão. Ela tocou numa fina corrente de prata à volta do pescoço. Os olhos de António seguiram o movimento. Onde arranjaste isso? Perguntou ele. O meu avô, disse Mariana, o queixo a erguer-se com um pouco de orgulho. O pai da mamã, o capitão Manuel Pereira. Ele é um veterano de guerra. Ele veio com a mamã para ser voluntário no lar São João um dia. Ele conheceu-me. Ele disse que eu era uma soldada corajosa. Deu-me este medalhão e disse-me para nunca o esquecer. Carla falou, a voz trêmula. O meu pai, ele viu algo nela. Disse-me, esta é uma lutadora, Carla. Foi aí que eu soube que tinha de adotar. Levei quase um ano depois disso para tratar da papelada. António acenou. Manuel Pereira. Conhecia esse nome. Um herói local condecorado. Um homem conhecido pela sua honestidade rígida e vontade inabalável. Esta não era uma família de mentirosos. O Mateus deu-me o desenho,
continuou Mariana, olhando de volta para o papel na mão de Antônio. Ele não disse nada ao Gonçalo. Apenas se pôs à minha frente. Olhou para ele. Nem sequer parecia zangado. Parecia como o meu avô às vezes. O Gonçalo ficou com medo e devolveu-me um medalhão. O Mateus deu-me este desenho depois. Disse que era para eu me lembrar que tinha um protetor. Antônio olhou para o desenho. Um protetor. O seu filho, que ele não conseguira proteger. Disseste que a Carla te adotou há 3 anos, disse Antônio, a mente a trabalhar. O que aconteceu ao Mateus? Ele fugiu, disse Mariana suavemente. Foi cerca de 1 semana antes de a mamã me vir buscar. Portanto, sim, há cerca de 3 anos. Ele estava a ficar mais velho. Teria 13 ou 14 anos. Ele odiava estar ali. Disse-me que ia encontrar a sua verdadeira casa. Disse que se lembrava de um portão, um grande portão de ferro preto com uma letra. O olhar de Antônio voou para a janela, para a enorme entrada sinuosa e os portões de ferro forjado na entrada. Os portões que ostentavam um único ser estilizado, de costa. Ele disse-me que ia encontrar o pai, disse Mariana, os olhos a encherem-se de lágrimas. E depois desapareceu. As freiras disseram que ele fugiu. Nunca mais o vi. Antônio sentiu uma onda de raiva tão poderosa que quase o derrubou. Raiva dos raptores, da polícia, do mundo e deste orfanato. Lar de crianças São João, disse Antônio, a voz baixa e perigosa. Onde é que fica? Ele já se estava a mover para a sua secretária, a pegar no telefone. Ia ligar ao seu chefe de segurança, Paulo. Ia ligar ao comissário da polícia judiciária. Senhor, disse Carla, a voz a tremer de medo. Essa é outra coisa. Antônio fez uma pausa, o telefone na mão. Mariana olhou para o chão. Não pode ir lá, senhor. Já não existe. Não existe. O que queres dizer com não existe? Ardeu, sussurrou Mariana. Cerca de 1 semana depois de o Mateus fugir. Foi um grande incêndio. Perdeu-se tudo. Os registros, os quartos, tudo. Foi por isso que a mamã me veio buscar tão depressa. A Câmara estava a transferir-nos a todos. Ela entregou os papéis da adoção mesmo a tempo. A sala ficou novamente em silêncio. Mas este não era o silêncio do luto. Era o silêncio de uma conspiração. Um rapaz que sabe demais foge. 1 semana depois, todo o orfanato, todos os registros, toda a prova da sua existência arde até ao chão. Não foi uma tragédia. Foi uma limpeza. Antônio olhou para Mariana. Ela era apenas uma criança. Mas já não era apenas a filha da empregada. Era a única ligação viva ao seu filho. Carla, disse Antônio, a voz fria e clara. Você e a sua filha não regressarão aos aposentos do pessoal. Mudar-se-á para a ala de hóspedes leste esta noite. Os olhos de Carla arregalaram-se. Senhor, eu não compreendo. Já não é minha empregada, disse Antônio. Olhou para Mariana, para o desenho gasto ainda agarrado na sua mão. Está sob a minha proteção. E tu, disse ele a Mariana, vais ajudar-me a encontrar o meu filho. A ordem foi tão absoluta que Carla só pôde acenar, a mão a agarrar o ombro de Mariana. Senhor Costa, não tem de, começou ela. Isto não é um pedido, Carla. É uma necessidade. A voz de Antônio era neutra, cortando o seu protesto. Se o que a sua filha diz é verdade, e eu começo a acreditar que é, então ela é a única pessoa viva que pode identificar o meu filho. Isso faz dela um alvo. A cor desapareceu do rosto de Carla. Não tinha pensado nisso. Antônio via uma ameaça. Uma ponta solta num enredo de 10 anos. Um alvo, sussurrou Carla, puxando Mariana para mais perto. O incêndio, disse Antônio, a mente a trabalhar como um motor frio. Fale-me do incêndio. Deu nas notícias, disse Carla, tentando lembrar-se. Disseram que foi um acidente. Fiação antiga. Foi no edifício principal, nos escritórios da administração. Aconteceu muito tarde da noite. Os escritórios, repetiu Antônio. Não os dormitórios. Mariana abanou a cabeça. Não, senhor. Nós estávamos seguros. Mas a irmã Maria da Graça, a Madre Superiora. Ela chorava tanto no dia seguinte. Continuava a dizer, perdeu-se tudo.
30 anos de história. Os registros, tudo perdido. Foi aí que todas as crianças tiveram de ser transferidas. Foi o caos. Antônio acenou lentamente. Um incêndio cirúrgico. Um acidente que convenientemente destruiu apenas as provas. Isto não foi um acidente. Foi uma mensagem. Preciso de falar com o seu pai, disse Antônio a Carla. O capitão Pereira. Ele vive consigo. Sim, senhor. No nosso apartamento. Ele está reformado. Ele não confia facilmente nas pessoas, senhor. Especialmente em pessoas ricas. Bom, disse Antônio. Um pequeno sorriso sombrio tocou-lhe os lábios. Um homem que não confia facilmente é exatamente o que preciso agora. Virou-se para a sua secretária, a mente decidida. O nevoeiro do luto estava a dissipar-se, substituído pelo fogo branco e incandescente do propósito. Carla, leva Mariana para a cozinha. A minha governanta principal, a Dona Rosa, dar-vos a comida. Pedirei ao meu chefe de segurança, o Paulo, para se encontrar convosco lá. Ele mostrar-vos a ala leste. Não falarão disto com nenhum outro funcionário. Não responderão a nenhuma pergunta. O seu trabalho como empregada terminou. Entendido. Carla, aterrorizada, mas vendo a determinação de ferro nos seus olhos, acenou. Sim, senhor. Ela começou a levar Mariana para fora, mas a voz de Antônio parou-as. Mariana. A menina virou-se. Antônio contornou a secretária e ajoelhou-se desajeitadamente. Era um movimento pouco familiar. Não estava ao nível dos olhos de uma criança há uma década. A esperança que sentia era tão nova que era agonizante. Fizeste uma coisa muito corajosa hoje, disse ele, a voz rouca. Eu só disse a verdade, senhor, sussurrou Mariana. O avô diz que a verdade é um escudo. Antônio olhou para ela. A verdade é um escudo. Ele é um homem sábio. Preciso que sejas corajosa por mais um pouco. Vou pedir ao Paulo para falar contigo. Preciso que lhe contes tudo o que me contaste. Cada detalhe sobre o Mateus. Consegues fazer isso? Mariana agarrou o seu medalhão e acenou. Vai encontrá-lo. A pergunta era tão simples, tão pura. Atingiu Antônio com mais força do que qualquer negociação empresarial. Ele levantou-se, o rosto a endurecer numa máscara de determinação. Se ele estiver vivo, disse Antônio Costa, eu vou virar o mundo do avesso até o encontrar. Carla e Mariana saíram, a porta pesada a fechar-se atrás delas. Antônio ficou sozinho no escritório por um longo momento, a mão a descansar no telefone. Olhou para o retrato. O rapaz sorridente, Diogo, Mateus. Tu protegeste-a, sussurrou ele para a pintura. Agora eu vou protegê-la. E vou encontrar-te. Juro pelo túmulo da tua mãe, vou encontrar-te. Pegou na linha segura da sua secretária e pressionou um único botão. Paulo, limpa a minha agenda para o resto do mês. Não me interessa o negócio em Macau. Cancela-o. Tenho uma situação na quinta. Um assunto privado. Preciso que mudes a nova empregada, a Carla, e a filha dela, a Mariana, para a ala leste. São minhas convidadas pessoais. Coloca 2 homens nessa ala. Ninguém entra ou sai sem a minha autorização. Sim, Paulo, estou a falar a sério. Fez uma pausa, os olhos fixos na pintura. E arranja-me tudo. E quero dizer tudo sobre um incêndio no lar de crianças São João há 3 anos. Quero o relatório da polícia, o pedido de seguro, a investigação do inspetor dos bombeiros. E quero saber quem era o dono daquele edifício. Agora. Pressionou outro botão. Manda um carro buscar o capitão Manuel Pereira. Diz-lhe que é sobre a neta dele. Diz-lhe que é uma emergência. A cozinha era maior que o apartamento delas. Um vasto espaço de aço, mármore e panelas de cobre penduradas. Dona Rosa, a leal governanta principal, estava confusa. O senhor Costa foi muito específico, disse Dona Rosa, colocando 2 pratos de rosbife na ilha. Ele disse, devem ser tratadas como convidadas. Parecia um banquete para Carla. Dona Rosa, começou Carla, a torcer as mãos. Não sei o que se está a passar. Não me compete a mim saber, Carla, disse Dona Rosa, não de forma rude. E não te compete a ti questionar. Comam. Parecem as duas que viram um fantasma. Mariana, que estivera em silêncio, levantou o olhar.
Talvez tenhamos visto, sussurrou ela. Antes que Dona Rosa pudesse responder, um homem entrou. Usava um fato escuro, os seus olhos não perdiam nada. Tinha uma calma silenciosa e perigosa. O meu nome é Paulo Silva. Sou o chefe de segurança do Sr. Costa. Se me acompanharem, mostrar-vos-ei a vossa suíte. O meu pai. Ele está a vir, disse Carla, a voz a tremer. Sim, mandamos um carro por ele. Ele será levado ao escritório para se encontrar com o Sr. Costa. Eu levar-vos-ei à ala leste. É o lugar mais seguro da casa. Mais seguro. A palavra pairou no ar, fria e pesada. A suíte da ala leste era um mundo à parte dos aposentos do pessoal. Tinha uma sala de estar, uma lareira e 2 quartos grandes. Mariana foi até à janela. Dava para um vasto jardim escuro. Mamã, disse Mariana. Estou com medo. Carla correu para o seu lado, abraçando-a com força. Está tudo bem, querida. Estamos bem. O Sr. Costa. Ele só quer encontrar o filho dele. Fizeste uma coisa boa. Paulo estava junto à porta. Um homem está deposto no corredor para vossa proteção. Por favor, não saiam da suíte. As vossas refeições servos já trazidas. Carla acenou, o rosto pálido. Isto é. É como uma prisão. É um quarto seguro, senhora, disse Paulo. O senhor Costa acredita que a memória da sua filha vos tornou ambas muito valiosas e muito vulneráveis. Boa noite. Ele fechou a porta e ouviram o clique suave da fechadura. No escritório, António estava em frente ao capitão Manuel Pereira. Manuel estava nos seus 70 anos, magro e curtido pelo tempo, com uma espinha de aço e olhos azuis penetrantes que não demonstravam medo. Um bilionário não o impressionava. A minha filha está na sua casa, disse Manuel, a voz firme. Ela ligou-me a chorar. Disse que pôs guardas à porta dela. Não gosto que a minha família seja retida. Capitão Pereira, obrigado por ter vindo. Por favor, sente-se. Fico de pé, disse Manuel. Não estão a ser retidas, disse António. Estão a ser protegidas. Protegidas de quê? Si. Vocês, homens ricos, pensam que podem simplesmente comprar pessoas. Movê-las como peças num tabuleiro. Isto não tem nada a ver com o meu dinheiro, disse António, a voz baixa. Tem a ver com o meu filho. A sua neta. Ela acredita que o conheceu. A expressão de Manuel era firme. Eu sei o que ela disse. A Mariana não mente. Mas é uma criança. É uma coisa triste, senhor Costa, mas provavelmente um engano. Ela sabia do cão dele, disse António. Manuel ficou imóvel. Ela sabia que o nome dele era Patudo, continuou António. Sabia que ele perseguia gaivotas na praia. Isso não estava em nenhum jornal. Era uma memória de família privada. Os olhos do velho capitão estreitaram-se. Como militar, ele compreendia o valor dos factos. Um cão castanho, murmurou Manuel. Ela falou-me do rapaz, aquele que a protegeu, aquele que fazia desenhos. A sua neta, disse António, é a primeira pista credível que tive em 10 anos. Ela disse-me que o orfanato, o Lar São João, ardeu há 3 anos, apenas uma semana depois de o meu filho Mateus ter fugido. Manuel Pereira não era tolo. Sobrevivera a uma guerra aprendendo a cheirar uma armadilha. Um incêndio, disse Manuel, para apagar os rastros. Para queimar os registros. Exatamente. O que significa que quem quer que tenha levado o meu filho sabe que ele esteve lá. E se descobrirem que uma menina se lembra dele, que o pode identificar. Então a menina é um alvo. Uma ponta solta. O velho soldado olhou para o bilionário. Pela primeira vez, não eram 2 homens de mundos diferentes. Eram 2 homens com um propósito comum. Qual é o seu plano? Perguntou Manuel. O meu chefe de segurança, o Paulo, está a caminho para interrogar a Mariana. Gostaria que estivesse presente. Ela confia em si. Vai precisar de si. E o que é que o senhor está a fazer? Estou a descobrir quem acendeu o fósforo, disse António. Paulo entrou com um dossiê, olhando para António e para o capitão. Senhor, o relatório preliminar sobre o incêndio. Continue, disse António. Lar de Crianças São João. O incêndio foi há 3 anos.
O relatório oficial, assinado pelo inspetor dos bombeiros Peters, considerou acidental. Fiação elétrica defeituosa. O edifício foi uma perda total. Um acidente, disse António. Fiz uma verificação ao inspetor Peters, disse Paulo, a voz neutra. Ele pediu a reforma antecipada 2 semanas depois de assinar esse relatório. Mudou-se para um apartamento à beira-mar na Flórida. Pagou a pronto. Comprou um barco de pesca de 12 metros. Também a pronto. Com um salário de inspetor dos bombeiros. Manuel emitiu um som baixo e sombrio. Foi pago. Uma limpeza. Piora, senhor, disse Paulo, abrindo o dossiê. Verifiquei os registros de propriedade. O lar São João não era propriedade da diocese. Era propriedade de uma fundação sem fins lucrativos. Que fundação? Perguntou António. Paulo olhou para o seu chefe. Chamava-se Fundação Evergreen, um fundo de caridade. Pesquisei o nome e o seu doador principal, o seu único doador nos últimos 15 anos, era uma empresa de fachada registada nas Ilhas Caimão. Um pavor frio, pior do que o luto, instalou-se no estômago de António. Que empresa de fachada, Paulo? Paulo olhou para o papel. Era uma subsidiária da Costa Development. Senhor, a sua empresa. A sala ficou absolutamente silenciosa. O relógio fazia tic-tac no corredor. Manuel olhava para António. O que é que ele disse? O rosto de António estava branco. Sentia o sangue a pulsar-lhe nas têmporas. Caminhou até à sua secretária e agarrou-se à borda. Ele disse, a voz de António era um rosnado baixo e trêmulo, que alguém usou o meu próprio dinheiro para financiar o orfanato que estava a esconder o meu filho. A implicação era horrível. Os raptores não eram estranhos. O inimigo não estava fora dos portões. A chamada vinha de dentro de casa. Uma única gota de suor escorreu pela têmpora de António. A sala não estava quente, mas ele sentia-se a sufocar. A sua própria empresa, o seu próprio dinheiro. Durante 10 anos, ele estivera a pagar para manter o seu próprio filho escondido. A traição era tão profunda, tão completa, que era quase paralisante. Manuel Pereira falou primeiro. Senhor Costa, teve uma víbora no seu ninho durante uma década. António olhou para o velho capitão, os olhos a arder. Uma víbora, repetiu ele. Sim. E eu vou cortar-lhe a cabeça. Ele bateu no intercomunicador. Paulo. Agora. Paulo entrou, o rosto sombrio. Ele sabia o que o dossiê significava. Quem? A voz de António era pouco mais que um sussurro, mas carregava o peso de uma sentença de morte. Quem na minha empresa autorizou a Fundação Evergreen? Quem assinou os cheques? Senhor, isso é uma subsidiária, disse Paulo, telefone na mão. É gerida pela Divisão de Contas de Caridade, supervisionada por... Não me diga quem a supervisiona, rugiu António, o seu controle finalmente a quebrar-se. Quero o nome da pessoa que criou a conta, o nome da pessoa que aprovou os pagamentos. Não quero saber se tem de acordar todos os contabilistas e advogados desta cidade. Quero esse nome na minha secretária dentro de 1 hora. Sim, senhor, disse Paulo, virando-se para sair. Espere, disse Manuel. Paulo e António olharam ambos para ele. Está a abordar isto como um homem de negócios, disse Manuel a António. Está a tentar encontrar o dinheiro. Isso é bom, mas está a esquecer-se do coração. A menina. A raiva de António arrefeceu, substituída pelo foco frio e aguçado do problema. O que é que tem ela? Ela é a única que o viu, disse Manuel. Como era a vida naquele lugar? Quem estava no comando? Quem vinha visitar? Esses são os detalhes que encontrarão o seu rapaz. António acenou. O velho tinha razão. Paulo, fica comigo nas finanças. Envia 2 dos teus melhores homens, homens em quem confias a tua vida, para a ala leste. Quero que falem com a Mariana. E quero que tu, disse ele, olhando para Manuel, estejas naquela sala. Ela confia em ti. Vai precisar de ti. Manuel acenou. Vou já. Não, disse António. Espera pelos homens do Paulo. Ninguém se move nesta casa sozinho esta noite. Não até eu saber quem é o inimigo. Na ala leste, o silêncio era tenso. Mariana sentou-se no tapete, os joelhos junto ao peito. Carla passeava junto à lareira fria. Avô, chorou Mariana, correndo e atirando os braços à volta da cintura de Manuel quando ele entrou.
Manuel abraçou-a com força. Carla, estás bem? Estamos com medo, pai, sussurrou Carla. Eu sei, mas aqui estão seguras. Atrás dele estavam dois homens grandes de fato escuro, os rostos inexpressivos. Estes senhores estão aqui para fazer algumas perguntas à Mariana, disse Manuel, guiando Mariana para o sofá. Eles trabalham para o senhor Costa. Eu estarei aqui mesmo contigo. Só precisas de lhes dizer do que te lembras. Um homem, Rui Santos, sentou-se em frente a Mariana enquanto o outro ficava junto à porta. Rui tinha um rosto amável, mas os seus olhos viam tudo. Mariana, começou Rui, a voz suave. Só queremos falar sobre o Lar São João. Sobre o teu amigo, o Mateus. Ok, disse ela. Disseste que a irmã Maria da Graça era a Madre Superiora. Podes descrevê-la? Mariana pensou. Ela era muito velha e enrugada. Não era má, mas tinha medo. Lembro-me disso. Medo? Perguntou Manuel. Medo de quê? Dos visitantes, disse Mariana. A caneta de Rui parou de se mover. Quem eram os visitantes, Mariana? Não eram para nós, disse Mariana, abanando a cabeça. Eram para a irmã Maria da Graça. Vinham à noite, às vezes. Num grande carro preto. Era muito silencioso. Um carro preto, repetiu Rui. Alguma vez viste as pessoas no carro? Só uma vez. A voz de Mariana baixou. Eu tinha uma dor de barriga. Estava na enfermaria, no primeiro andar. Estava a olhar pela janela. O carro parou. Era tarde. O que é que viste? Um homem saiu. Era muito alto. Usava um chapéu. E ele? Ele tinha um anel. Lembro-me porque brilhou quando ele apontou o dedo à irmã Maria da Graça. Ela parecia que ia chorar. Um anel, disse Rui, inclinando-se para a frente. Como é que era? Era grande, de ouro, e tinha uma pedra verde no meio. Uma pedra verde escura. Ele assustou-me. Ele olhou para cima e eu escondi-me. Senti que ele me viu, mesmo no escuro. Manuel pôs um braço protetor à volta dela. Está tudo bem, soldada. Estás segura? O Mateus alguma vez viu este homem? Perguntou Rui. Mariana acenou. Acho que sim. Foi. Foi por isso que ele tinha medo. Quando ele falava deles, dizia que eram mentirosos. Dizia que a irmã Maria da Graça era uma mentirosa. Dizia que eles fingiam ser bons, mas eram monstros. Foi o que ele disse. O Mateus disse mais alguma coisa sobre a sua casa? Perguntou Rui. Apenas o cão e o oceano e o portão com a letra C, disse Mariana. E a sua mãe? Ele disse-me que tinha saudades da mãe. Disse que ela cheirava a flores. De volta ao escritório, António passeava. O prazo de 1 hora tinha passado. Eram agora 22 horas. A linha segura na sua secretária tocou. Ele atendeu-a bruscamente. Paulo, diz-me. Tenho um nome, senhor. A Fundação Evergreen foi constituída há 15 anos. Os fundos da nossa empresa foram canalizados através de 3 contas diferentes. Mas o signatário, o homem que montou tudo e aprovou as doações semestrais, foi o Manuel Rodrigues. António deixou cair o telefone. Bateu contra a secretária. Manuel Rodrigues. O seu cunhado. O irmão da sua falecida mulher. O tio Manuel. O homem que esteve ao seu lado no funeral de Leonor, que chorou e chamou a Diogo, o filho que nunca teve. O homem que dirigia o braço de caridade da Costa Development, um cargo que António lhe dera. Ele esteve aqui, sussurrou António. Ele esteve aqui esta tarde para o aniversário. Manuel Vieira, como fazia todos os anos. 10 anos, António. Devias deixá-lo ir. A Leonor gostaria que encontrasses a paz. Paz. O homem dissera-lhe para encontrar a paz enquanto escondia ativa e conscientemente o seu filho. A porta abriu-se. Era Paulo. Olhou para o rosto de António e soube. Ouviu, disse Paulo. Manuel, disse António, o nome a saber a cinzas. Foi o Manuel. Senhor, há mais. O relatório da ala leste acabou de chegar. A mente de António estava consumida. O que é que a menina disse? Ela disse que um homem visitava o orfanato.
Um homem alto. Ele aterrorizava a irmã Maria da Graça. Vinha à noite, num carro preto. Ela disse que ele usava um anel. Senhor, disse Paulo, a voz baixa. Um anel grande de ouro com uma pedra verde escura. Antônio gelou. Os seus olhos desviaram-se para a mesa de apoio. Estava coberta de fotografias com molduras de prata. Ele e a Leonor, o Diogo na praia e uma fotografia da última gala da empresa. Ele, a Leonor e o irmão dela, o Manuel, a sorrir. Antônio pegou na moldura. A sua mão tremia. Olhou para a mão de Manuel a descansar no ombro de Leonor. No seu dedo mindinho direito estava um grande anel de sinete de ouro. O brasão da família no centro era uma esmeralda de corte quadrada e verde escura. Vou matá-lo, sussurrou Antônio. Senhor, disse Paulo, temos de ser espertos. Isto é uma conspiração de 10 anos. Ele é um monstro. Levou o seu filho e destruiu a sua mulher. O incêndio, disse Antônio, a voz a endurecer. Ele pagou ao inspetor dos bombeiros. Ele tinha acesso, disse Paulo. Tinha um motivo. Sempre achou que o senhor enganou a Leonor. Achava que a fortuna dos Costa devia ter sido dividida. Então ele roubou meu filho, disse Antônio. Deixou a minha mulher morrer de desgosto. Deixou-me apodrecer nesta casa. Tudo por dinheiro. E agora ele sabe, disse Paulo, a voz baixa. Ou saberá em breve. A nova empregada e a filha mudaram-se para a ala leste. Guardas à porta delas. O senhor a limpar a sua agenda. Ele não é estúpido, senhor. É uma cobra. Ele saberá que algo está errado. Saberá que o seu segredo está ameaçado. Os olhos de Antônio encontraram os de Paulo. Mariana, disse Antônio. Ele vai atrás da menina. O sangue nas veias de Antônio transformou-se em gelo. Ele tinha um inimigo. Tinha um nome. E esse inimigo era família. Ele vai atrás da menina, repetiu Antônio. Ele não a vai apanhar, senhor, disse Paulo, o tom neutro. A ala leste está fechada. Os meus homens são os melhores que tenho. Mas ele vai tentar. E não será óbvio. A mente de Antônio era um turbilhão de traição. Ele conhece esta casa. Conhece o pessoal. Conhece-me. Conhece os seus hábitos, concordou Paulo. Hoje é o aniversário. Ele espera que o senhor esteja um farrapo. Espera que esteja fechado neste escritório a beber. Espera que esteja fraco. Antônio olhou para o retrato do seu filho. Fraco. Fora fraco durante 10 anos. Nunca mais. Esse é o seu disfarce, senhor, disse Paulo. Faça o papel do homem destroçado. Eu trato da investigação. Preciso de encontrar a rede do Manuel. O inspetor dos bombeiros foi um. A irmã Maria da Graça, onde está ela agora? Encontra-a, ordenou Antônio. E descobre onde está o Manuel Rodrigues neste momento. Paulo acenou e saiu. Antônio estava sozinho novamente. Olhou para a fotografia com moldura de prata. Ele, a Leonor e o Manuel. A mão de Manuel a descansar no ombro da irmã usava o pesado anel de pedra verde. Sentaste-te à minha mesa, pensou Antônio, a sua raiva uma doença física. Bebeste o meu vinho. Choraste no funeral da tua irmã. Disseste-me para encontrar a paz. A linha privada na sua secretária tocou. M. Rodrigues. O seu coração martelava. A cobra estava a ligar. Estava a verificar a armadilha. Antônio deixou tocar. 1, 2 vezes. Respirou fundo e de forma trêmula. Fechou os olhos, convocando o fantasma da sua dor, usando-o como um escudo. Pegou no auscultador. Manuel, disse ele. A sua voz estava rouca, pesada de exaustão. Uma atuação perfeita. Antônio, graças a Deus. Estava só a ver como estavas. A voz de Manuel era suave. Oleosa, simpatia praticada. Um dia difícil, eu sei. Eu não tinha a certeza se devia ligar. Mentiroso. Estás a pescar. Está tudo bem, Manuel, murmurou Antônio. Apenas mais um ano. Tu sabes. Eu sei. Eu sei. Uma pausa. Houve, ainda bem que te apanhei. O Bob Henderson ouviu que cancelaste a viagem a Macau. Está tudo bem.
Não estás doente, pois não? Aí estava. O isco. Ele sabia que António tinha mudado a sua rotina. António forçou um longo e cansado suspiro. Estou apenas cansado, Manuel. Cansado de tudo isto. Simplesmente não tive forças. Não hoje. Outra pausa. Manuel estava a processar isto. Parecia plausível. Claro, disse Manuel, a sua voz a pingar falsa preocupação. Compreendo perfeitamente. É por isso que estou a ligar. Porque não passo por aí. Podemos beber um copo. Só nós os dois. Pela Leonor. Pelo rapaz. A mão de António apertou ao auscultador. Passar por aí. Ele queria ver a casa. Queria saber o que estava diferente. Não, disse António, demasiado depressa. Suavizou o tom. Não, Manuel. Eu. Agradeço, mas vou-me deitar. Só. Só quero estar sozinho. Tens a certeza, António? Estou a apenas 10 minutos de distância. Tenho a certeza, disse António, a sua voz firme mas cansada. Obrigado, Manuel. Boa noite. Ele desligou. Estava a tremer, não de medo, mas de raiva. Ele não acreditou em mim, disse António para a sala vazia. Ele está a vir. Ele chamou Paulo pelo intercomunicador. Ele está a caminho. Como? Ele está a vir para a casa. Suspeita de algo. Deixe-o vir, senhor, respondeu a voz de Paulo, calma e fria. Os guardas na ala leste estão vestidos como pessoal da manutenção. Ele não verá nada. Mas a equipa do perímetro está ativa. Vamos segui-lo quando ele sair. Apenas faça o papel. Seja o viúvo enlutado. Na ala leste, Manuel Pereira virou-se para a sua filha e neta, o rosto sombrio. Carla, a menina não é apenas uma testemunha. Ela é uma soldada nisto. Acabou de disparar o primeiro tiro. Agora precisamos de lhe dar o resto da munição. Sentou-se no sofá ao lado de Mariana. Mariana, estiveste bem com aqueles homens. Mas quero que penses, não nas coisas assustadoras. Quero que penses no Mateus. Eu penso, avô. Eu sei, mas pensa com mais atenção. Tu lembras-te de detalhes. Disseste que ele fazia desenhos do oceano. Alguma vez ele disse onde? Mariana franziu a testa. Ele disse a casa na água. Disse que a sua mãe a adorava. Disse que havia cadeiras brancas na varanda e um pássaro. Um pássaro? Perguntou Manuel. Um pássaro de madeira num poste. Girava com o vento. Um branco. Ele disse que o pai dele o pôs lá. Disse que o conseguia ver da janela do seu quarto. Disse que o fazia sentir-se seguro. Os olhos de Manuel arregalaram-se. Carla, o senhor Costa tem uma casa de praia. Eu. Acho que sim, pai. Está no dossiê. Precisamos de dizer ao senhor Costa, disse Manuel. Isso é informação real. Nesse momento, Mariana ofegou, a mão a voar para o seu medalhão. O que foi, Mariana? Perguntou Carla. O nome, sussurrou ela. Lembro-me de outra coisa. O Mateus. Ele não era só Mateus. Ele disse-me que o nome dele era Mateus. Diogo. Ele disse-me porquê. Os seus olhos arregalaram-se com um medo antigo. Porquê, querida? Por causa do homem do anel, disse Mariana a tremer. O Mateus estava escondido debaixo de uma cama. O homem estava a gritar com a irmã Maria da Graça. Ele chamou-lhe. Chamou-lhe tio. E ele disse-lhe, vai chamá-lo de Mateus. O Diogo foi-se. O Diogo Costa está morto e enterrado. Entendeste? E a irmã Maria da Graça, ela chorou e disse que sim. Manuel Pereira fechou os olhos. A peça final. Tio. Temos de ligar ao senhor Costa, disse Carla. Não, disse Manuel. Os telefones podem ser. Vou dizer ao guarda. Ele pode retransmitir a mensagem. Fiquem aqui. Tranquei a porta atrás de mim. Lá embaixo, a campainha da porta da frente tocou. O som ecoou no átrio. Dona Rosa, o rosto pálido, foi atender. António estava na sombra profunda da escadaria principal, o coração uma pedra fria.
A pesada porta de carvalho abriu-se. Manuel Rodrigues estava no degrau, um sorriso triste no rosto. Segurava uma garrafa de uísque caro. Manuel, senhor, gaguejou Dona Rosa. O senhor Costa disse que se ia deitar. Bobagem, Rosa, disse Manuel, passando por ela, os olhos a examinar o espaço. Ele precisa da família numa noite como esta. Entrou no corredor. Estava silencioso. Silencioso demais. António, chamou ele. António saiu das sombras. O seu rosto era uma máscara de luto absoluto. Manuel, eu disse-te, só quero estar sozinho. E eu estou a dizer-te que não vais estar, disse Manuel. Caminhou para a frente, apertando o ombro de António. António teve de usar toda a sua força de autocontrole para não se encolher. Vamos beber um copo. A eles. A Leonor, ao Diogo. Os olhos de Manuel estavam ocupados a examinar os corredores, à procura de algo fora do lugar. Não viu nada. Está bem, disse António, a voz um sussurro quebrado. Virou-se para o escritório. Um copo. Enquanto caminhavam, Manuel olhou na direção da ala leste. O lugar parece morto esta noite, disse Manuel casualmente. Dei folga ao pessoal. Algo do género, murmurou António, empurrando a porta do escritório. É bom estar sozinho, mas não demasiado sozinho, disse Manuel, seguindo-o. António dirigiu-se aos decantadores de cristal. O que queres? Oh, trouxeste o teu. Só do melhor, disse Manuel, pousando a garrafa na secretária maciça de António. Ao fazê-lo, os seus olhos pousaram no pequeno desenho de lápis de cera dobrado. O coração de António parou. Tinha-o deixado à vista. Um erro estúpido e descuidado. Manuel estendeu a mão para ele. O que é isto? De uma criança. Não, estalou António. A palavra foi demasiado cortante. Manuel gelou, a mão a pairar sobre o papel. Virou lentamente a cabeça, a sua máscara educada desaparecida. Olhou para António. António percebeu o seu erro. Fechou os olhos, fingindo uma onda de dor. É apenas uma coisa antiga. Uma do Diogo. Encontrei-a numa caixa hoje. Por favor, Manuel, deixa-o estar. Os olhos de Manuel estreitaram-se. Olhou para o desenho. Uma menina loira, um rapaz mais alto, um cão castanho. Não se lembrava de o Diogo conhecer nenhuma menina loira. Claro, disse Manuel lentamente, retirando a mão. Forçou o sorriso a regressar, mas os seus olhos estavam frios. Pai, claro. As minhas desculpas. Uma memória antiga. Ele sabia. Não sabia o que sabia, mas sabia que algo estava errado. Sabia que aquele desenho era uma mentira. E sabia que António estava a mentir-lhe. A cobra estava na sala e estava assustada. O ar no escritório estava denso. O sorriso de Manuel era uma máscara fina e quebradiça. Uma memória antiga, repetiu Manuel. Dirigiu-se à lareira, os seus olhos pousando no retrato de Diogo. Ele era um rapaz lindo, António. Tão parecido com a Leonor. É uma bênção ela não estar aqui para ver isto. Este vazio. Foi uma provocação deliberada. Estava a testar a dor de António. António encolheu-se, mas do esforço de não se atirar ao homem. Todos sentimos a falta dela, conseguiu dizer António. Caminhou até ao decantador. Um copo. Disseste um copo. Sim, um copo. Os olhos de Manuel seguiram-no. É que eu preocupo-me contigo, António. Cancelar a viagem a Macau, esconder-te. E agora encontrar desenhos antigos. Fez uma pausa. Tens a certeza de que é isso que é? Parece novo. O lápis de cera está fresco. O sangue de António gelou. Ele era um pai, não um detetive. Estava numa caixa, disse António, a voz neutra, com as outras coisas dele. Não quero saber. Serviu 2 copos de whisky, a mão a tremer visivelmente. Deixou-a a tremer. Precisava de ser o destroçado. Entregou um copo a Manuel, os seus dedos quase se tocaram. A mão de Manuel estava quente, a mão que usava o anel de pedra verde. A Leonor, disse Manuel, erguendo o copo. E ao Diogo. Que eles possam finalmente estar em paz. António não conseguia falar. Não conseguia beber.
Levou o copo aos lábios, mas o uísque cheirava a veneno. Pousou o copo intocado. Eu não consigo, sussurrou António, virando-se. Desculpa, Manuel. Devias ir. Eu não sou boa companhia esta noite. Manuel observou-o. Viu o copo intocado, o tremor, a agonia. Suspirou, um som de sofrimento resignado. Tens razão. Desculpa. Pousou o seu próprio copo na secretária, ao lado do desenho. Eu forcei. Eu saio. Obrigado, disse António, sem olhar para ele. Descansa um pouco, António, disse Manuel suavemente. Caminhou até à porta. Fez uma pausa. A propósito, ouvi dizer que contrataste uma nova empregada. Carla, não é? Como é que ela se está a sair? A cabeça de António ergueu-se bruscamente. A pergunta não era casual. Era a bala de um atirador furtivo. Ele sabia da Carla. Estava a ligar os pontos. A nova empregada, a viagem cancelada, o novo velho desenho. O rosto de Manuel era uma máscara de inquirição educada. Ela está bem, disse António, a voz tensa. Apenas uma empregada. Claro, sorriu Manuel. É que... Ouvi dizer que ela tinha uma filha. Uma menina loira, com cerca de 12 anos, acho eu. Fico surpreendido por permitires uma criança na casa, António. Depois de... Bem, tu sabes. Ele sabia. Ele sabia tudo. Ela fica na cozinha, disse António, a voz a endurecer. Foi uma emergência. O dela avariou. Uma emergência, repetiu Manuel, o seu sorriso desaparecera. Os seus olhos eram planos como pedra polida. Sempre foste um sentimental, António. Boa noite. A porta fechou-se com um clique. António ficou gelado. A porta da frente abriu-se, depois fechou-se. Ele tinha-se ido embora. António atirou-se ao intercomunicador. Paulo, ele sabe. Ele sabe da menina. Ele está em movimento. Quer uma cauda nele. Quer saber para onde vai, para quem liga, tudo. Estou nisso, senhor. A equipa está no lugar. A voz de Paulo era gelo. E, senhor, uma mensagem da ala leste. Do capitão Manuel Pereira. É urgente. O que é? O rapaz, Mateus. Ele disse à Mariana que o seu nome completo era Mateus Diogo. E disse que o homem do anel disse à irmã Maria da Graça para lhe chamar Mateus porque o Diogo Costa está morto. Senhor, a Mariana disse que o rapaz ouviu o homem. Ele chamou-lhe. Tio. António agarrou a borda da secretária. Tio. E há mais, disse Paulo. Uma localização. A casa de praia. A Mariana disse que o Mateus se lembrava de um pássaro de madeira branco que girava com o vento. Ele conseguia vê-lo do seu quarto. O olhar de António disparou para uma fotografia moldurada na parede. Era a casa de praia. No canto da varanda, havia uma gaivota de madeira branca. Um catavento. Ele está lá, sussurrou António. O meu filho. Ele não é apenas um fantasma. Ele está lá, senhor. O Manuel está em movimento, interrompeu a voz de Paulo. O carro dele está a dirigir-se para sul, em direção à costa. Ele vai para a casa de praia, disse António. Não, disse António, a mente a correr. O incêndio do orfanato. Aquilo foi uma limpeza. O Mateus fugiu antes do incêndio. O Manuel não sabe onde ele estava. Ele ainda não sabe. Ele não vai para a casa de praia. Ele vai encontrar a única outra pessoa que sabe a verdade. Quem? Perguntou Paulo. A irmã Maria da Graça, disse António, a voz letal. A Madre Superiora. Aquela que aceitou o suborno. O Manuel vai silenciá-la antes que a possamos encontrar. Ele já estava em movimento, a pegar nas chaves do seu carro. Paulo, encontra-me essa freira. Não me interessa o que for preciso. Encontra-a antes dele. Eu vou para a casa de praia. Vou ver aquele pássaro branco por mim mesmo. Senhor, não pode ir sozinho. Deixe-me enviar uma equipa. Não, rugiu António. Tu ficas com a freira. Eu fico com a casa. Acabamos com isto esta noite. Saiu do escritório a passos largos, passando pelo retrato do menino sorridente de 4 anos.
Pela primeira vez em 10 anos, António Costa não era um fantasma. Ele era um pai. E ia para a guerra. Na ala leste, Mariana estava junto à janela, a espreitar para o jardim escuro. Fiz uma coisa boa, avô? Perguntou ela, a sua pequena voz cheia de preocupação. Manuel Pereira veio e ficou ao seu lado. Pousou a sua mão grande e curtida no ombro dela. Conseguia ouvir o ronco distante e zangado do motor do carro do senhor Costa a desaparecer pela estrada. Mariana, disse ele, a sua voz profunda e certa. A verdade não é apenas um escudo. Às vezes, é uma espada. Olhou para a sua filha e para a sua neta corajosa. Não disseste apenas a verdade, disse o velho capitão. Acabaste de carregar os canhões. A noite estava escura. A casa estava silenciosa. Mas o silêncio acabara. A caça tinha começado. O rugido furioso do carro desportivo de António rasgou os subúrbios tranquilos. Conduzia demasiado depressa. Não lhe interessava. A sua mente era um instrumento afiado e claro de raiva. 10 anos de nevoeiro tinham sido queimados. 10 anos de luto entorpecido e educado tinham sido substituídos por uma certeza incandescente. Tio. A palavra ecoava no seu crânio. O Diogo está morto. Chama-lhe Mateus. Ele não tinha apenas roubado uma criança. Tinha assassinado uma família. Deixara a sua própria irmã morrer de desgosto. Tudo isto sabendo a verdade. A traição era tão profunda que António sentiu que podia sufocar com ela. O seu telefone vibrou na consola. Ligou o altifalante. Paulo. Senhor, apanhámo-lo. A voz de Paulo era sombria. O Manuel está a dirigir-se para leste, na estrada antiga. Está a ir para o interior, em direção à fronteira do distrito. Ele vai atrás da freira, disse António, os nós dos dedos brancos no volante. A irmã Maria da Graça. Ele está a atar a sua última ponta solta. Estamos nisso, disse Paulo. O nome dela é Maria da Graça. Após o incêndio, foi transferida para o recolhimento de Santa Catarina, um lar de idosos. O livro de cheques do Manuel pagou por isso. Claro que pagou, cuspiu António. Ele tem estado a pagar pelo silêncio dela há 3 anos. Ele está a 10 minutos dela. Nós estamos a 5. Vamos apanhá-la, senhor. Prometo. Qual é a sua situação? Estou na estrada da costa, disse António. O cheiro a sal estava no ar. Estou quase a chegar. Preciso de saber, Paulo. Preciso de ver. Tenha cuidado, senhor. Não sabemos o que vai encontrar. A linha ficou muda. António virou para o caminho de gravilha privado que levava à casa de praia. Não passava por esta estrada há 10 anos. As ervas daninhas estavam altas. O portão estava enferrujado. Parou o carro. A casa estava escura, uma silhueta contra o oceano iluminado pela lua. Saiu. O único som era o quebrar das ondas e o ranger de algo a girar ao vento. Olhou para cima. No canto da varanda, tal como Mariana descrevera, estava uma gaivota de madeira branca. As suas asas abertas. Girava na brisa salgada. Ele disse que a conseguia ver da janela do seu quarto. O coração de António parecia demasiado grande para o seu peito. Correu para a varanda, a procurar a chave antiga no seu chaveiro. Empurrou na fechadura. Bateu com o ombro contra a porta. Diogo. A porta abriu-se derrompante. A casa estava fria. Cheirava a mofo, a pó e a velhas memórias. Diogo, gritou ele, a voz a quebrar-se. Silêncio. Apenas as ondas. Entrou. Os móveis estavam cobertos com lençóis brancos como uma fileira de fantasmas. A sua esperança começou a desmoronar-se. Era demasiado tarde. Isto era apenas mais um beco sem saída. Ele esteve aqui, sussurrou António. Mas já não está. Caminhou, derrotado, para a escadaria. Tinha de ver. Subiu as escadas, os pés pesados. Caminhou pelo corredor até ao antigo quarto do seu filho. A porta estava ligeiramente entreaberta. Empurrou-a. O quarto estava banhado pela luz da lua. E alguém estava lá. Uma figura, pequena e magra, estava sentada na beira da cama de criança, a olhar pela janela, a olhar para o pássaro branco a girar. Era um rapaz. Parecia ter cerca de 14 anos. Usava calças de ganga velhas e uma suéte suja.
O cabelo era comprido e escuro. Ouviu António e virou-se, os olhos arregalados de medo. Pôs-se de pé de um salto, agarrando um pequeno pedaço de madeira flutuante, segurando-o como um porrete. Sai daqui, silvou o rapaz. Este é o meu lugar. Sai daqui. António parou. Não conseguia respirar. O rapaz era magro. Estava aterrorizado. Mas os seus olhos eram os da sua mãe. Brilhantes, curiosos e cheios de uma luz que ele pensava ter se extinguido para sempre. Eu não estou aqui para te magoar, disse António, a voz um sussurro rouco. Levantou as mãos lentamente. Toda a gente diz isso, disse o rapaz, a voz a tremer. Estava a tentar ser corajoso, mas era apenas uma criança. Quem és tu? Como encontraste este lugar? Eu costumava viver aqui, disse António, os olhos a percorrer o rosto do rapaz. Este era o quarto do meu filho. A postura defensiva do rapaz vacilou. Teu filho. O nome dele era Diogo, disse António, a voz embargada pelas lágrimas. O braço do rapaz, o que segurava a madeira, baixou ligeiramente. O que é que disseste? Diogo, repetiu António, dando um pequeno passo em frente. Ele tinha um cão. Um cão grande e castanho. Um labrador. O rapaz olhava, a boca a cair aberta. Patudo, sussurrou ele. Sim, engasgou-se António. Patudo. Ele adorava perseguir as gaivotas. Ele ladrava e ladrava, mas elas eram sempre demasiado rápidas. O rosto do rapaz, tão duro e cansado, começou a desmoronar-se. A memória era clara. Era a sua memória. Como? Sussurrou o rapaz, os olhos a encherem-se de lágrimas. Como é que sabes disso? Eu estava aqui, disse António, as lágrimas agora a escorrerem-lhe pelo rosto. Eu estava na varanda. Eu estava a ver-te. O rapaz olhou para António. Viu o cabelo escuro. Viu os olhos perscrutadores. Tu, disse o rapaz. Tu és o homem da fotografia. Aquele que eu tentei desenhar. Sou eu, disse António. Não conseguia mover-se. Eu sou o teu pai. Eu sou o António. O rapaz apenas olhava, as lágrimas a escorrerem-lhe pelas bochechas. Estivera sozinho durante tanto tempo. Fugira do orfanato, encontrara o portão do mar, mas era demasiado assustador. Por isso, viera para aqui, para o único outro lugar de que se lembrava. Vivera na casa fantasma durante 3 anos, sobrevivendo do que conseguia roubar das casas vizinhas. Pai. A palavra era um som estranho na sua língua. Era uma oração a que desistira. Diogo, soluçou António. Não se apressou. Apenas abriu os braços. O rapaz hesitou por um segundo. Depois, a madeira bateu no chão. Lançou-se para a frente, desabando contra o peito de António, os seus braços pequenos e finos a envolverem o pescoço do pai. António segurou, o corpo inteiro a tremer. Segurou o seu filho. Era real. Estava vivo. Estava quente. Encontrei-te, chorou António no cabelo do rapaz. Oh, Deus! Diogo, encontrei-te. 2 dias depois, a luz do sol entrava no escritório. António estava sentado no sofá. Diogo, que ainda se estava a habituar ao seu próprio nome, sentou-se ao seu lado. Estava limpo, vestido com roupas novas, mas ainda olhava para tudo com um olhar cansado. Em frente a eles estavam Mariana, Carla e o capitão Manuel Pereira. O Manuel está sob custódia da polícia judiciária, disse António, a voz clara. Ele confessou tudo. O rapto, o orfanato. Culpou-me pela infelicidade da Leonor. Queria tirar-me a única coisa que importava. Nunca pensou que ela morreria por causa disso. Ele é um monstro, sussurrou Carla, a mão no ombro de Mariana. Ele vai pagar pelo que fez, disse António. Assim como a irmã Maria da Graça. Ela prestou testemunho em troca de uma sentença reduzida. Acabou. Virou-se para o velho capitão. Manuel, a sua neta. Ela é uma heroína. Salvou meu filho. Salvou-me a mim. Tenho para com ela uma dívida que nunca poderei pagar. Não lhe deve nada, senhor. Costa, disse Manuel, a voz firme. Ela fez o que era correto. A verdade é um escudo.
É sim, concordou Antônio. Olhou então para Mariana. Mariana, és a pessoa mais corajosa que já conheci. Quero criar um fundo para ti, para a tua educação. O que quer que queiras ser. Uma médica, uma advogada, qualquer coisa. É teu. Mariana olhou para o avô, que acenou. Obrigada, senhor, disse ela. Eu. Acho que sei o que quero fazer. O que é? Perguntou Antônio. Quero encontrar pessoas, disse Mariana, os seus olhos azuis certos. Como o senhor encontrou o Diogo. Quero encontrar aqueles que estão perdidos. Antônio sentiu um sorriso real e genuíno tocar-lhe os lábios. Então encontrarás. Diogo, que estiver em silêncio, virou-se para Mariana. Tu. Tu eras a menina loira. A do medalhão. Mariana acenou, a corar. Tu. Tu disseste-me que eu não era órfão, disse Diogo, uma nova memória a surgir. Acreditaste em mim quando mais ninguém acreditou. Lembrei-me dos teus olhos, disse ela suavemente. Antônio levantou-se. Olhou para o retrato por cima da lareira. Depois olhou para o rapaz real e vivo ao seu lado. Esta casa foi uma cripta durante uma década, disse Antônio. Olhou para Carla. Carla, o seu trabalho como empregada está, claro, terminado. No entanto, preciso de uma gestora da propriedade. Alguém em quem possa confiar. Alguém para me ajudar a trazer este lugar de volta à vida. O salário seria considerável. Há uma casa de 5 quartos na propriedade. É vossa-se. Se você e a sua família me honrarem ficando. Carla olhou para o pai, os olhos arregalados de lágrimas. Manuel Pereira olhou para Antônio Costa. Viu um homem que fora humilhado. Viu um homem que era, finalmente, um pai. Manuel acenou. Seria uma honra, senhor. Mais tarde nessa tarde, Antônio e Diogo estavam no grande terraço com vista para os jardins. Era a primeira vez que estavam sozinhos. É grande, disse Diogo. É grande demais, concordou Antônio. Pôs uma mão desajeitadamente no ombro do filho. Diogo, eu. Peço desculpa. Eu devia ter. Parei de procurar. Eu. Desisti. Diogo olhou para este homem estranho e poderoso que era seu pai. Mas tu. Tu encontraste-me. Não, filho, disse Antônio, a voz embargada. Olhou para o outro lado do jardim, onde Mariana e Manuel caminhavam. Ela encontrou-te. Ela encontrou-nos a todos. Um retrato esquecido guardava a chave, mas fora a verdade de uma criança, uma memória que se recusou a ser enterrada, que destrancara a porta. A dor era agora uma cicatriz. Pela primeira vez em 10 anos, a casa não estava silenciosa, e Antônio Costa não estava sozinho. E é aqui que terminaremos a nossa história, um mistério de 10 anos resolvido pela testemunha mais inesperada. Espero que esta jornada lhe tenha dado a oportunidade de se deixar levar um pouco, de se perder no isso. O que estava a fazer enquanto o mundo de Antônio virava de cabeça para baixo? Adoraria saber se estava a ouvir no carro, num passeio ou simplesmente aconchegado. Deixe um comentário abaixo. Leio todos os comentários e o seu feedback é vital para melhorarmos. E se quiser garantir que estará aqui para o próximo mistério que desvendarmos, clicar em gosto e subscrever faz toda a diferença. Obrigado por passar este tempo conosco.